Bem-vindo à Casa da Divina Comédia, uma associação cultural em que abordamos os temas que definem a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura. Partilhamos estas aulas do curso Fundamentos do Cristianismo. Agradecemos a todos os que fizeram donativos para ajudar a suportar este projeto. Também você pode se juntar a nós. Siga os links nos comentários em baixo. Bom dia. Vamos então para a nossa 7ª aula. Um tema muito fácil de dar, talvez o mais simples de todos, porque esta aula vai ser sobre nem mais nem menos do que a Santíssima Trindade. Sim, espero que estejam a perceber que estou a ser irónico. Então, a Santíssima Trindade é a nossa verdade principal, sem a qual ninguém se pode salvar. A salvação pressupõe a fé, e fé na verdade de Deus como Trindade. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem acreditar será salvo, e quem não acreditar não será salvo. Portanto, verdade mais radical não pode haver. Bem, quando se fala da Trindade e tentar explicar o pouco que podemos entender, obviamente que vem logo a crítica de que isso é juntar o pensamento grego, que a própria fé, que a fé é simples, e depois vieram complicar a fé. Nada mais errado. É a própria fé que o requer. Já vimos que a fé, como também assim qualquer ato de crença, fica paralisado perante uma coisa irracional. Não se dá, não acontece. Portanto, dizemos que existe um só Deus e sabemos que o Pai não é o Filho, mas que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Calma, o que é que está aqui a passar? Não? Facilita-nos imenso essa primeira determinação que fez a Igreja de abordagem ao mistério, em que diz uma só natureza e 3 pessoas distintas. Então, pelo menos não é contraditório. Então, vamos tentar aprofundar um bocadinho o que é que aqui está em causa. O que é misterioso neste mistério? Não é mistério nenhum que exista uma natureza e várias pessoas. Temos o caso do ser humano. Temos todos a mesma natureza, animais racionais, livres, temos a mesma essência, o que somos, e, no entanto, somos pessoas diferentes. Cada um de nós realiza de um modo diferente essa mesma natureza. Essência, natureza, responde à pergunta o que é. Pessoa responde à pergunta quem é. Então, qual é que é o mistério da Santíssima Trindade? É que se trata de uma natureza numericamente una, enquanto a nossa está realizada em vários indivíduos. Portanto, em Deus há uma só inteligência, uma só vontade, uma só natureza, portanto. E, no entanto, a pessoa do Pai não é o Filho não é o Pai, etc. Obviamente não se trata de explicar o mistério da Santíssima Trindade. Se o conseguíssemos perceber, seríamos deuses. Portanto, é razoável que não o consigamos. Mas não é um âmbito do irracional. É aquilo que a Igreja chama, e que todo o pensamento cristão veio determinando, a categoria do supra-racional. É inteligível, porque Deus é Ele mesmo a luz, o Logos,
mas que está acima da nossa capacidade racional. E, portanto, o que se trata aqui de mostrar é que, pelo menos, não é contraditório. O modo como isso se dá, o modo como isso acontece, não sabemos, nem nunca saberemos. Quer dizer, alguma coisa no céu iremos perceber. Para tentar perceber um pouco melhor, houve dois modelos que surgiram na teologia. O modelo chamado gnoseológico, em que nos dá uma certa imagem do que é a Trindade, assim a inteligência gera o pensamento, seria a imagem adequada ao Pai, o pensamento gerado pela inteligência seria a imagem adequada ao Filho, e o amor, que de algum modo procede da inteligência e da vontade, seria a imagem adequada ao Espírito Santo. Temos também o modelo da alteridade pessoal, por exemplo, o Santo Hilário explica as relações trinitárias através do conceito da categoria de autoesvaziamento. O Pai tudo doa, tudo entrega ao Filho, o Filho tudo restitui ao Pai, e do amor de ambos procede o Espírito Santo. Ricardo de São Vítor, por exemplo, na determinação do que é pessoa, utiliza um conceito que será importantíssimo, o conceito de existência, no seu sentido etimológico, ec sistere, ou seja, ser a partir de outro. E vamos ver isso na relação pai-filho, que se vê assim com mais nitidez. Quem é primeiro, o pai ou o filho? Obviamente somos logo tentados a dizer que é o pai, mas não. O pai só é pai quando tem um filho. O filho só é filho quando tem um pai. Nenhum é anterior ao outro. O que acontece é que nós imaginamos primeiro, no caso humano, um homem que, além de ser homem, também é pai. E então dizemos que esse é primeiro do que o filho. Mas imaginemos uma pessoa que consiste em ser pai e uma pessoa que consiste em ser filho. Quem é primeiro? Pois nenhum dos dois. Dão-se ao mesmo tempo. É importante também agarrarmos às palavras do credo. Gerado, não criado. Claro, ser criado já não é Deus. Portanto, o filho é gerado, tem a mesma natureza, logo é igual ao pai. E o Espírito Santo procede de ambos. Se ele também fosse gerado, seria outro filho, não é? É bom ficar com estas ideias porque nos ajudam a tornar não contraditório este mistério, coisa que nos é importantíssima. O que é importante? Bem, importante também é ver que todas estas relações não se dão no tempo, não é? O pai gera o filho significa que o pai eternamente gera o filho e que o filho eternamente é gerado, obviamente. Não é? Exatamente o mesmo acontece com a relação do Espírito Santo. Mas o que é importante fixarmos neste mistério? Em primeiro lugar, vale a pena contrapor aqui com Aristóteles. Aristóteles tinha dito que um ser que exista sozinho ou é um animal ou é Deus. Homem não pode ser, porque o homem é por natureza social, precisa de outros para ser aquilo que é. Ora, o que o cristianismo vem dizer é que o nosso Deus não é só, é trindade de pessoas. E por ser trindade é que ele é fundamento do amor. E por isso é que ele é amor. De ninguém se diz com propriedade que possui o amor se só se ama a si mesmo, diz Ricardo de São Vítor.
Ou seja, o mistério da Santíssima Trindade faz-nos aprofundar muitíssimo na dimensão do amor, na sua determinação de autoridade. E isso é importante para o nosso amor, não é? Que é muito egoísta. Que às tantas não sabemos se amamos a outra pessoa por aquilo que ela é ou por aquilo que ela nos faz sentir. Mais importante ainda, esta verdade é válida por si, não pelas suas consequências. Só a verdade repousa em si. Já vimos no caso que demos da mentira inócua que proferimos e que não vai ter consequências e que ninguém sabe. E, no entanto, a consciência diz-nos, mas não aconteceu, não foi verdade. Lembro aquela resposta maravilhosa que deu um alpinista quando lhe perguntaram porque é que subia ao Everest. E ele respondia, porque está lá. Este está lá parece simples e inócuo, mas exerce uma atração notável. Porquê? Porque nós somos feitos para a verdade. E por isso Cristo encarnou. Eu vim para dar testemunho da verdade. E aqui nós temos que perceber que a salvação consiste, antes de mais, na adesão interior a estas verdades. Lembro um ponto fundamental do Concílio Vaticano I que diz o seguinte: assim, os padres do quarto Concílio de Constantinopla, seguindo os passos dos antepassados, publicaram esta solene profissão da fé. A salvação consiste, antes de tudo, em guardar a regra da fé verdadeira. A verdade é que o catolicismo caiu muito no moralismo das ações, do que eu faço ou não faço. Isso é que é o importante. Mas não é isso que nos diz a regra da fé. Antes de tudo, antes de qualquer ação, o que nos salva é uma adesão ao que nos é proposto. Essa adesão deixa a verdade ser, deixa a verdade imperar. E a nossa atitude perante a verdade só pode ser a contemplativa. É exatamente uma ação em que deixa a verdade ser. E essa contemplação purifica, porque nós somos de algum modo aquilo que vemos. Vós já estáis limpos em virtude da palavra que vos comuniquei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Portanto, o perigo das heresias é gravíssimo. Claro, para nós dizemos, qual é que é a importância? São teorias, isso não interessa. Claro, reduziram a teorias a meras construções mentais. A teoria já não pode ser, como no mundo grego era, uma experiência sacra de Deus, porque achavam que a inteligência não se reduzia ao raciocínio, achavam que a inteligência tinha uma capacidade intuitiva dos princípios fundamentais da realidade que se ofereciam à mente como a paisagem aos olhos. E claro, por isso podiam ter uma experiência sacra. Obviamente que nessa dimensão, claro que é importante. Importantíssimo. Porquê? Porque está lá. Só assim se explica porque é que o Máximo Confessor preferiu perder a mão, foi-lhe cortada a mão, para não escrever mais. Foi-lhe cortada a língua para não falar mais. Preferiu isso
a negar a verdade. Lembro uma afirmação importantíssima de São Pedro: purificando as vossas almas na obediência à verdade. A verdade purifica. Que mais nos diz esta verdade? Bem, é a melhor explicação que temos do mistério do homem. Se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, se a sua identidade fundamental está em Deus, então nós também percebemos que o sentido da minha existência só pode ser o amor. Quanto mais amo, mais sou. E nós conseguimos perceber isso de vez em quando de um modo muito, muito claro. Por exemplo, quando não perdoamos. Toda a gente já experimentou isso. Enquanto não se perdoa, vive-se no inferno. Continuamente a pessoa recorda e fez-me aquilo, e aquela pessoa fez-me aquilo, e continua a fazer aquilo, e foi por maldade, etc. E aquilo nunca é um inferno. Quando a pessoa perdoa profundamente, sente uma paz que é de Deus, claro. Que mais nos diz esta verdade? Mostra-nos o caminho da nossa relação com Deus. Creio na Trindade significa Deus Pai criou-me, tudo lhe devo, tudo, a minha existência. Foi Ele que pensou em mim. Deus Filho me salvou. Sem Ele, a minha existência não faria sentido. É Deus Espírito Santo quem me santifica, isto é Deus Espírito Santo quem me une ao único que é santo, o Filho. E no Filho temos acesso ao Pai. A relação Deus-homem é sempre trinitária e segue uma ordem. Tudo vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. É a relação descendente. E a relação ascendente é no Espírito Santo, pelo Filho, que chegamos ao Pai. Por isso, diz São Paulo, e com toda a razão, sem o Espírito Santo, nós não podemos dizer Jesus é o Senhor. Claro que podemos dizer com meras palavras, não é? Mas que isso seja uma realidade, que isso aconteça de facto, só no Espírito Santo. Ligamos muito pouco a uma oração que o Senhor Jesus fez por nós. Muito pouco. Estamos mais interessados em ser curados de doenças, disto ou daquilo, de tirar esta contrariedade e aquela. Mas o Senhor Jesus, que sabia o que era melhor para nós, rezou assim ao Pai: Pai, consagra-os na verdade. Cristo consagrou-nos na verdade. Nós não caímos no erro que Jesus adverte a samaritana. Vós amais o que não conheceis. A salvação vem dos judeus. Que triste amar uma coisa para saber depois que afinal não era bem isso e que, portanto, não faz sentido mais amar.
Isto tudo significa o quê? Significa que a Igreja estipulou o credo e para se rezar na missa não foi só ponham isto na cabeça e que isto fique bem memorizado aí na cabeça, hein? Quero que toda a gente saiba isto de cor. Não. É que eu tenho que rezar o credo como um exercício de salvação. As verdades ali contidas salvam-me, purificam-me. O primeiro mandamento de todos, que é aquele que nós menos ligamos, diz adorar a Deus sobre todas as coisas. Adorar não é amar. Adorar não é amar muito. Não. Uma coisa é adorar, outra coisa é amar. E a pergunta é, tenho adorado a Deus? Não tenho, porque também não tenho temor a Deus. Perdeu-se todo o temor. E sem temor a Deus não há adoração. Não é possível. A questão é que há vários tipos de temores. E nós só ligamos a um, aquele que nos adverte São João. É o temor que pressupõe o castigo. E diz São João que esse não é perfeito no amor. Já perante isto nós podemos perguntar, está bem, quem é que é perfeito no amor? Portanto, como eu não sou perfeito no amor, terei sempre que ter temor. Mas esse não é o temor fundamental, radical, de que nos fala o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há um temor que surge simplesmente por ser Deus quem é. O seu peso ontológico é esmagador. Deus aparecer-nos era mais pesado do que o cosmos inteiro se conseguir se reunir e caísse sobre uma areia da praia. Essa diferença ontológica pressupõe o quê? Pressupõe a adoração. A adoração pressupõe um certo afastamento, em que a pessoa percebe claramente a diferença do que é Deus e o homem. Por isso quem não teme a Deus é um insensato, é um tolo. Qual é que é o problema? O problema é que nós perdemos o sentido positivo da palavra temor. Os gregos, por exemplo, para temor utilizavam a palavra thambos. E thambos era ambivalente. Significava ao mesmo tempo algo que atemoriza, mas que ao mesmo tempo fascina, que é maravilhoso, que é demasiado grande. Nós podemos verificar isso nas aparições em Fátima. Quando o anjo aparece, Lúcia diz que durante uma semana eles não conseguiam fazer nada. E que todas as ações que faziam tinham que ser claramente empurradas por Deus. Estavam esmagadas e era um anjo. O Francisco maravilha-se perante essa luz infinita que é Deus. E que ele constantemente diz, e não queima, e não queima. Imaginemos a intensidade dessa luz. É engraçado que o Papa João Paulo II juntou isso logo com a revelação de Deus a Abraão, a Moisés. Moisés aproxima-se de uma sarça ardente
porque acha muito estranho que esteja ali um arbusto em fogo, em luz, que não se consome, que não queima. Isso é que o leva a aproximar. Ou seja, é uma luz sobrenatural. E perante a grandeza inacreditável de Deus, cabe, em primeiro lugar, adorar. Deus é demasiado grande. E se nós não temos temor, é porque não nos apercebemos minimamente do que estamos a falar. Minimamente. Sem dúvida, não temos só que adorar, também temos que amar. Mas a adoração purifica o amor. Já veremos isso quando falarmos de um culto devido a Deus. Aqui o importante é acordar as pessoas para que, quando falam de Deus, é melhor remeterem-se ao silêncio. Deus é demasiado grande. Claro, se não vemos Deus assim, o que é que pensamos do céu? Que é uma seca, como é óbvio. Humanizamos Deus, tornamos Deus à nossa medida. E depois, claro, não suportamos o céu, com toda a razão. Temos sede do sagrado, temos sede do imensamente grande. E enquanto não fizermos despertar esse desejo nas pessoas, nós não lhes estamos a dar Deus. Estamos a dar uma imagem ridícula de Deus. Primeiro mandamento: adorar a Deus sobre todas as coisas. Adorar a Deus. Adorar a Deus é uma necessidade nossa. Nós necessitamos profundamente de adorar. E quando não adoramos a Deus, adoramos outras coisas. Imediatamente. Não conseguimos, não resistimos. A revelação dá o objeto devido à nossa sede de sacralidade, à nossa sede do demasiado grande. Bem, estou quase a atingir o tempo limite. Despeço-me, muito obrigado por me terem ouvido e até à próxima aula. Obviamente, se tiver dito alguma coisa que não está certo em relação ao que a Igreja diz sobre a Santíssima Trindade, mais uma vez repito que terei todo o gosto em alterar.